pessoal, este material foi gravado para a disciplina GCH 266, História da Filosofia Medieval 2. Bom, nós estamos aqui especificamente na questão 76 do nosso percurso da disciplina e vamos analisar, por exemplo, como é que, tendo alcançado os elementos prévios em relação à natureza da alma, por exemplo, a subsistência, a incorporeidade e a independência intelectiva, ainda resta ao Tomás de Aquino investigar qual é a natureza da relação que há entre corpo e alma. A gente já tem um ganho conceitual aí, que é esses três elementos, a subsistência da alma, a incorporeidade e a sua independência intelectiva. Claro que esses elementos ainda não estão exatamente claros. A gente vai percorrer todo aí o tratado sobre o homem, pelo menos até as questões 84 a 89, para tornar um pouco mais claro qual é o estatuto desses três elementos, a subsistência, a incorporeidade e, sobretudo, a independência intelectiva, que nós vamos ver que é um dos grandes temas aí do pensamento do Tomás. E a pergunta que inicia a questão 76, ela está diretamente relacionada a esses avanços metodológicos da questão 75. A questão pergunta o seguinte: o princípio intelectivo se une ao corpo como forma? Ou seja, está perguntando se essa alma intelectiva ou esse princípio intelectivo se une ao corpo. E de que modo ele se une ao corpo? Está perguntando se une ao corpo como forma. Para Tomás, aquilo que há de mais nobre, por exemplo, num ente, é também aquilo que o determina enquanto forma. Isso também é possível de ser lido já em Aristóteles. Por isso, é possível afirmar, por exemplo, que o intelecto, que representa a operação própria da alma intelectiva, seja a forma do corpo humano. Além disso, aquilo pelo qual alguma coisa age, isso é também a sua forma. Ou seja, aquilo por meio do qual alguma coisa age é aquilo que o determina enquanto forma. A ciência, por exemplo, é a forma da alma intelectiva, visto que tudo aquilo que a alma conhece está para ela como está para a ciência. Ou seja, a evolução da alma é também a evolução da ciência da alma. Por isso, o Tomás diz, concordando, por exemplo, com Aristóteles, que a ciência seja a forma da alma. Um outro exemplo que o Tomás de Aquino usa, ele aparece aí nesse bloco de texto também, é o exemplo, seguindo essa mesma relação, é o exemplo da saúde. A ciência é a forma da alma, porque a ciência representaria o estado mais atual no qual a alma pode estar, a alma intelectiva. A gente pode fazer essa comparação com o corpo, Qual é a forma do corpo? A forma do corpo é a saúde, porque a saúde é o estado mais atual e mais perfeito no qual o corpo pode se encontrar, Então, a ciência é a referência de atualidade para a alma, assim como a saúde é a referência de atualidade para o corpo, Quanto melhor um corpo, mais saudável esse corpo, Quanto melhor uma alma, mais ciente essa alma. Vamos seguir. Visto que a natureza de cada coisa, ou seja, ela é revelada por sua operação, a gente precisa falar, por exemplo, detidamente sobre as operações da alma nessas próximas semanas. Nós falaremos sobre isso nas próximas questões. Por enquanto, o que nós vamos precisar saber é que a operação realizada por alguma coisa é aquilo que determina a sua natureza. Tá vendo? A operação de alguma coisa é aquilo que determina a sua natureza. Do mesmo modo, aquilo pelo qual uma coisa age é a sua forma. Tá vendo que o Tomás começa a repetir essas fórmulas, para direcionar aí para uma mesma resposta. Nesse caso, por exemplo, o homem tem como operação mais própria o inteligir, ou conhecer, ou cogitar, ou refletir, Todas essas operações sinônimas aí são aquilo que de mais próprio o homem faz, ou seja, intelige.
Interessante essa digressão, por exemplo, que o Tomás faz no artigo 1, né, da questão 76, onde ele se menciona a ética nicômaco do Aristóteles, apontando, por exemplo, que a felicidade ela estaria em perfeita associação com essa intelecção, né? A felicidade que cabe aos seres humanos, né? Ela caberia à associação com as intelecções, ou com o conhecer, ou com o pensamento. Por quê? Porque essa é a operação mais própria que pode ser realizada pela natureza humana. A operação mais própria a ser realizada pela natureza humana é também a causa da felicidade suprema da natureza humana, né? Ele cita: ora, a alma humana é entre as formas a mais elevada em nobreza. Por sua potência, transcende a matéria corporal na medida em que tem uma operação e potência nas quais a matéria corporal não participa de maneira alguma. Essa potência chama-se intelecto, né? É o que o Tomás está dizendo, né? Ou seja, a alma intelectiva ela não tem participação com o corpo, né? Isso aí já é uma conquista da questão 75, né? Que nós já vimos aí no último áudio. Mas vamos lá. No artigo 1 da questão 76, o Tomás também vai enfrentar, por exemplo, a posição do Averroes, né? O Averroes é um filósofo muçulmano do século XII, espanhol, né? E é um dos responsáveis indiretos pela transmissão da obra de Aristóteles aí no século XII, no século XIII, né? Esse é um inimigo muito comum da obra de Tomás de Aquino. O ponto mais fundamental, né, do Averroes e também a sua posição mais central que o Tomás procura atacar é a questão do intelecto, né? Nós vamos ouvir falar muito disso aí ao longo das nossas semanas aí. No artigo 1, por exemplo, a posição do Averroes ela é manifesta a partir do que se conhece como a teoria dos dois sujeitos, né? O que os especialistas chamam de teoria dos dois sujeitos do conhecimento, né? Um dos pontos centrais aí do pensamento do Averroes sobre o conhecimento humano, né? Está manifesto numa obra que o Tomás conhece bem, que se chama O Grande Comentário ao De Anima, né? Que é um comentário que o Averroes fez ao tratado sobre a alma do Aristóteles, né? Era muito popular na época do Tomás de Aquino e também era alvo de muita controvérsia, por exemplo. Resumidamente, a gente pode dizer que essa tese afirma que o conhecimento se dá por meio da união entre dois sujeitos, né? Quais seriam esses dois sujeitos? O intelecto possível, né? Usando a linguagem do Tomás de Aquino. Isso vai ficar mais claro, viu, gente, ao longo do curso, né? O intelecto possível e as representações imaginárias, né? O que seriam representações imaginárias? As imagens, ou para usar o vocabulário que o Tomás de Aquino usa, né? Os fantasmas que são obtidos a partir do contato que os indivíduos têm com as coisas sensíveis, né? O intelecto possível, ele se chama intelecto possível pelo Tomás de Aquino porque ele é da ordem da possibilidade, né? Esse é o intelecto que é capaz de tornar-se todas as coisas, né? Por isso possível, né? Em contrapartida, na alma também existe um intelecto que se chama intelecto agente. Esse intelecto agente é o que se torna, é o que faz todas as coisas em ato, né? Então, o intelecto possível torna-se todas as coisas em potência e o intelecto agente faz todas as coisas em ato, né? Isso são estágios da intelecção humana, estágios do conhecimento humano, né? Ou seja, quando eu digo que alguém conhece algo, o que eu estou dizendo é que essa passagem da potência ao ato, do particular ao universal, está acontecendo dentro da alma desse indivíduo, né? A crítica do Tomás, por exemplo, ao que o Averroes está dizendo, né, lá no grande comentário, é que se o conhecimento for obtido por meio dessa união, então não é garantia nenhuma de que os homens de fato sejam, né, os efeitos, né, praticantes dessa ação de pensar, né? Pois, por exemplo, a continuação, né, do intelecto com o homem, ela se daria pela união do intelecto com as representações imaginárias e não por ser uma atividade própria desse homem, né? Ou seja, se o Sócrates pensa alguma coisa, né, não é porque o pensamento foi uma operação realizada pela sua alma, mas sim porque esse pensamento foi atribuído
ao Sócrates, né? Ou seja, foi unido, né, ao Sócrates, foi objeto de uma conjunção realizada aí no Sócrates, vamos dizer assim, né? Depois, em outras obras, por exemplo, Tomás de Aquino vai dizer que o grande problema dessa tese, né, é que se eu considero que o homem, né, o intelecto, se une com as imagens e não porque é uma operação própria do homem, eu não posso dizer que o homem pense, né? Eu posso dizer que ele é pensado, né? Ele é pensado do mesmo jeito que as coisas que ele pensa também são pensadas por um intelecto ou por uma união que ocorre fora desse próprio homem, né? Isso vai ficar mais claro ao longo do curso, a gente vai ver que a posição do Averroes aparece aí em diversos momentos e no momento em que o Tomás ataca isso mais diretamente, é bem provável que eu faça aí uma digressão mais longa e mais específica sobre o Averroes, né? Mas nesse momento, o que a gente precisa saber, por exemplo, é isso, né? Ou seja, que o Tomás está enfrentando a posição do Averroes para mostrar que a operação intelectiva da alma é alguma coisa própria ao homem, né? E não atribuída a ele. E nesse mesmo sentido, por exemplo, a pergunta do artigo 2 parece mobilizar essa digressão, né? Porque ela pergunta especificamente o seguinte, eu cito: o princípio intelectivo se multiplica com a multiplicação dos corpos, né? Isso aí a gente pode entender quase como uma maneira difícil de dizer o seguinte, há um intelecto para cada homem, né? Ou cada indivíduo, cada corpo possui uma alma própria, possui uma alma intelectiva que lhe seja própria, né? A gente pode dizer, por exemplo, que o Tomás tem um interesse muito grande na estrutura individual dessa alma intelectiva, né? Porque ela é postulada, entre outras coisas, como o ponto central da subsistência da alma, né? E a estrutura do intelecto ela não pode ser compartilhada, por exemplo, por todos os homens, como uma outra tese do Averroes, né? O Averroes aqui parece ser o grande problema. Por quê? O Averroes, entre outras coisas, vai dizer que todos os homens compartilhariam um mesmo intelecto, né? E Tomás de Aquino não pode aderir a essa tese de forma nenhuma, porque isso corrompe um dogma fundamental do cristianismo, que é a doutrina das penas e dos prêmios na vida futura, né? Por quê? Porque se eu disser, né, se eu afirmar essa tese do Averroes, de que todos os homens compartilham um só intelecto, essa consideração suprimiria, por exemplo, a lógica da diversidade das representações imaginárias. Pois a operação do intelecto possível é exatamente a de conhecer a multiplicidade dessas representações a partir de uma única espécie inteligível, né? Vamos voltar aqui. O que acontece? Se eu suprimir essa diversidade do conhecimento, porque eu estou dizendo que todos os homens compartilham o mesmo intelecto, eu não vou poder premiar um homem por ter sido bom, né? Um indivíduo da espécie humana por ter sido bom, e nem punir um indivíduo por ter sido ruim. Por quê? As operações da sua alma intelectiva não partiram de uma operação própria a elas, né? Então, a garantia, por exemplo, da unidade do conhecimento, ela se pauta na unidade da espécie inteligível, né? Que é a mesma e a única para todas as representações contidas, por exemplo, na sua espécie. Por outro lado, eu tenho a garantia da diversidade dessas operações intelectuais, residindo no fato de que o alcance dessa espécie inteligível pelo intelecto se dá a partir das representações imaginadas múltiplas e diversas, né? É como se eu dissesse o seguinte: a alma, ela conhece a partir dos particulares, né? O que os indivíduos conhecem? Eles têm contato com as coisas no mundo, essas coisas no mundo individuais e materiais fornecem para eles, para os seres humanos, imagens. E essas imagens, elas são trabalhadas na alma dos indivíduos de forma a se tornarem universais, né? O que acontece, por exemplo, né? É como se eu pudesse dizer o seguinte: todas as vezes que eu vejo um triângulo no mundo, né? Alguma forma geométrica, né? Um triângulo,
algum objeto que tenha a forma do triângulo, eu consigo chamar ele de triângulo porque na minha alma existe o conhecimento universal do triângulo. Eu sei que o triângulo, ele não precisa ser de madeira, ele não precisa ser de metal, ele não precisa ser de plástico, ele não precisa ser de tecido, ele não precisa ser um desenho, por exemplo, né? O que ele precisa? Ele precisa ser uma figura geométrica que tenha 3 lados. E todas as vezes que eu tiver uma figura geométrica com 3 lados, eu tenho um triângulo. Isso é uma espécie inteligível, né? É uma espécie inteligível que manifesta um conhecimento universal sobre alguma representação ou um conjunto de representações que podem se manifestar no mundo material, né? Ou seja, o triângulo ou os triângulos se manifestam no mundo das representações, né? Eles se manifestam no mundo das coisas que existem. Mas eu sei que todos esses triângulos individuais podem ser encaixados em um só triângulo universal, que é a espécie inteligível. O que existe na espécie inteligível? A regra que diz que todos os triângulos são figuras geométricas de 3 lados, figuras geométricas de 3 ângulos, figuras geométricas cuja soma dos ângulos internos dão 180 graus. Essas 3 regras que eu apresentei aqui, elas se aplicam a todo e qualquer triângulo. Então elas determinam, do ponto de vista da espécie, o que um triângulo é, né? Então a gente entende a relação de conhecimento a partir disso, né? A alma parte de um conhecimento particular, individual, fragmentado e tende a ir por abstração em direção a um conhecimento que seja universal, completo, atual sobre as coisas, né? A matemática é um ótimo exemplo para entender isso. O Tomás também está dizendo que para isso eu preciso ter um intelecto individual, né? Se eu não tiver um intelecto individual, eu não consigo constituir na minha alma um conjunto dessas espécies inteligíveis. Por quê? Um intelecto compartilhado por todos os homens, ele ia suprimir a dinâmica dessas representações e, em certa medida, ele ia suprimir a própria individualidade e a própria subjetividade. Embora subjetividade não seja uma palavra muito simples para falar aqui, né? A gente pode falar indivíduo. Subjetividade é uma coisa complicada na Idade Média. Resta, né, por exemplo, diz o Tomás de Aquino, inconveniente que todos os homens possam compartilhar o mesmo intelecto, né? Por quê? Porque senão eu não posso dizer que eu penso, né? Eu não posso dizer que eu sou o autor dessa operação, que é inteligir, ou fazer com que representações imaginárias tornem-se espécies inteligíveis na minha alma. Considerando a relação entre alma e corpo, por exemplo, sabemos que essa alma humana possui, a partir de sua subsistência, uma operação autônoma, né? É a operação intelectiva que não precisa do corpo e a gente já sabe disso desde a questão 75. No artigo 3, por exemplo, da questão 76, parece ser um pouco inclinado nesse sentido ao inquirir sobre partes ou divisões possíveis nessa alma, né? O artigo 3 pergunta o seguinte: há no homem, além da alma intelectiva, outras partes de alma essencialmente diferentes, né? A resposta do Tomás, nesse caso, passando por uma crítica à noção de alma como motor, ela enfrenta a questão do seguinte modo: a alma é numericamente uma, né? A mesma coisa, mesmo que nós consideremos ela dividida. Por quê? Considerando o aperfeiçoamento que a alma intelectiva carrega consigo, é necessário considerar apenas que ela se diferencia dos demais tipos de alma por sua completude. E que, naturalmente, por exemplo, as almas contidas na natureza variam apenas nesses mesmos graus de perfectibilidade. Vocês podem olhar aí, vai aparecer na telinha agora, um pequeno diagrama com essa diferença, né? Que o Tomás de Aquino está pensando aí em graus de perfectibilidade. Isso está seguindo, por exemplo, uma estrutura que foi planteada lá no livro 2 do De Anima, do Aristóteles, né? E Tomás considera que essa divisão lógica da hierarquia das almas segue um certo padrão numérico de unidade, né? Ou seja, quanto mais completo alguma coisa é, quanto mais atual alguma coisa é, mais unidade ela tem, né? Então, a alma intelectiva dos animais racionais
ela contém as outras almas, né? A alma sensitiva dos seres irracionais e a alma vegetativa, por exemplo, das plantas, né? A alma racional, a alma intelectiva, ela conteria todas essas, porque ela é mais completa, ela é mais una, ela é mais perfeita. Nesse sentido, por exemplo, fora do sentido lógico e pedagógico, a alma não pode ser considerada por partes, né? Não posso considerá-la por partes. E quando se afirma, por exemplo, que o homem é uma alma intelectiva, isso significa que no interior dessa definição também vão estar contidos os demais tipos de alma que foram mencionados. Porque a divisão é pensada em termos de perfeição e unidade, e não em termos de acréscimo, né, ou de aumento. Né? A alma não aumenta, a alma não ganha partes, a alma se torna mais perfeita e mais una. Né? Do mesmo jeito que o conhecimento se torna mais perfeito e mais uno. Ele não aumenta, nada é acrescentado a ele. Ele se aperfeiçoa, né? Porque o aumento ou o acréscimo poderia ser pensado nos termos de ganhar partes, né? Não é isso que acontece com a alma. Ela ganha unidade. Ela faz com que as partes que existiam nela se tornem menos evidentes e ela se torne mais uma coisa só, plena e una, por exemplo. No mesmo sentido vai a questão do artigo 4, por exemplo. Né? Pergunta o seguinte: há no homem outra forma além da alma intelectiva? Os dois artigos, né, 3 e 4 da questão 76, parecem apontar especificamente para uma noção que já vem sendo desenvolvida desde a questão 75, que é a da noção de alma como forma do corpo. Mais uma vez, há aqui uma contraposição com a noção de alma como motor, por exemplo, porque isso para Tomás fragilizaria essa união com o corpo exatamente por introduzir uma contingência nessa relação. Por exemplo, ao afirmar que existe uma forma substancial para além daquela que já é fornecida pela alma intelectiva. Segundo Tomás de Aquino, por exemplo, é impossível que se encontre no homem uma outra forma substancial diferente da alma. Vamos pensar aqui, por exemplo, o que marcaria essa diferença entre forma substancial e forma acidental. No primeiro caso, a forma substancial seria aquilo que determina absolutamente o que um ente é, caso este venha a perder essa forma, por exemplo. Né? Se ele vier a perder essa forma, ele também deixará de ser o que ele é, pois ele perdeu a forma que o determinava como tal. No caso da forma acidental, ela pode ser alterada, pois não se trata exatamente de algo que determine a coisa enquanto tal, mas apenas de algum tipo de concomitância que pode ou não estar presente em alguma coisa. Geralmente, né, a forma substancial é o que dá o suporte para as formas acidentais, fazendo com que as coisas se alterem, por exemplo. Mas nessa alteração que a forma substancial permite às formas acidentais, ainda assim permaneceriam as mesmas coisas. Né? Como se a gente dissesse o seguinte: a forma substancial dá o suporte para as formas acidentais, permitindo que as coisas se alterem, mas que permaneçam sendo elas mesmas. Né? Por exemplo, isso pode ser muito assemelhado aí com a noção de substância de Aristóteles. Né? Não vai ser qualquer coincidência, não. Isso pode ser lido no capítulo 5 das categorias de Aristóteles e também pode ser lido no livro 7 da Metafísica. Assim postulada, não pode existir no homem, por exemplo, uma outra forma substancial para além da forma intelectiva. Porque se fosse desse modo, ela não ocuparia essa função específica, né, de ser a forma substancial, mas teria que dar lugar a uma outra forma substancial, né, o que geraria um problema. Por exemplo, no artigo 5 da questão 76, o problema da multiplicação das essências, né, que é esse problema da forma substancial ter que dar lugar a uma outra. Né? Então, eu sempre precisaria de uma forma substancial dando lugar para outra. Isso faria com que a essência das coisas, ou a forma substancial, fosse multiplicada, né, infinitamente. E esse problema, por exemplo, da multiplicação das essências, ele vai ser resolvido por uma ordenação, né? Ou seja, uma ordenação
muito simples, que é a de que a matéria é determinada pela forma e não o contrário, né? Caso o corpo determinasse a alma, né, ou possuísse algum intermediário, como uma outra forma, por exemplo, a alma, enquanto forma substancial, não desempenharia sua função determinadora, mas ela seria determinada por alguma outra coisa. Isso faria, por exemplo, um regresso ao infinito do ponto de vista lógico, né? Pois a forma substancial necessitaria ela mesma de uma outra forma substancial, né? O que é impossível. É como se eu dissesse o seguinte: o Sócrates e a essência do Sócrates não seriam a mesma coisa, seriam diferentes, né? E aí, bom, a essência do Sócrates, ela precisaria ter ela mesma uma outra essência, né? E aí, infinitamente, né? As essências precisando de essência. Porque a gente precisa distinguir aqui o seguinte: aquilo que é essência não tem essência, né? Não pode ter essência, por exemplo, né? Ou seja, eu não posso falar que a essência do Sócrates precise ela mesma de uma essência, né? Ela pode ter uma causa eficiente, Deus, por exemplo, nesse caso. Mas aí é um outro tipo de relação, não é uma relação de essencialidade, é uma relação de causalidade, né? É um pouco diferente. Então não pode haver um intermediário nessa relação, segundo Tomás, entre alma e corpo, porque isso impediria a atuação da alma como forma substancial, né? Lembrando, por exemplo, que a conveniência dessa relação vai existir exatamente no fato de que a alma é quem determina e ordena o que é a matéria, né? Ou seja, é a essência do Sócrates que determina aquilo que o Sócrates é, né? O Sócrates não pode ser determinado por outra coisa que não a sua própria essência. E se eu disser que há um intermediário entre a alma e o corpo, eu estou dizendo que tem um intermediário entre a essência da coisa e a própria coisa, né? O que gera um problema grande, do ponto de vista lógico, né? Gera um problema bem grande. Não há, por exemplo, né, como ele diz no artigo 6, disposições acidentais, pois a união substancial ela não permite esse espaçamento, né, para a existência de um intermediário, ou seja, não há um intermediário entre alma e corpo, como nós vimos agora no artigo 5, né? Isso também parece ser suficiente para resolver o adendo que vai aparecer no artigo 7, né? Visto que a alma ela não vai se unir ao corpo por intermédio de nada outra coisa, senão exatamente pelo fato de se unir a ele como forma, né? Se ela se une a ele como forma, ela não precisa e nem pode ter qualquer outro intermediário entre ela e o corpo. E também se aplica, por exemplo, que não é possível quantificar a alma, né? Ou seja, dizer que ela tenha quantidades ou que seja de um certo tipo, porque isso introduziria nela acidentalidades, né? E ela, como uma forma essencial, ela não pode possuir acidentalidades. Vamos lembrar lá, isso já aparece lá no início, né, da questão 76 e no final da questão 75, né? As acidentalidades são introduzidas pela matéria e pela individualidade que a matéria, né, contém quando uma forma essencial, que é uma alma, se une a um corpo, né? Então, as acidentalidades são responsabilidade dessa união, né? E não da alma, e elas não se aplicam à alma por ser forma essencial. A alma ela está em todo indivíduo igualmente, ela não está dividida por partes, né? O critério de distinção espacial não pode ser aplicado à alma porque ela é uma forma essencial. E não diz respeito, por exemplo, a uma qualidade, uma potência, né? Mas sim, por exemplo, ao que a gente poderia chamar de uma totalidade essencial ou de uma perfeccionabilidade, né? Por isso não cabe a uma divisão estrutural ou uma divisão por partes, né? A gente divide a alma em estruturas simplesmente do ponto de vista didático-pedagógico para que a gente entenda como é que a alma funciona, né? Do ponto de vista da análise que o Tomás está fazendo. Mas a alma não pode ser concebida desse modo. Por quê? Porque ela é uma unidade, uma forma essencial, né? Ou seja, ela não pode ser concebida como algo que pode ser dividido, né? Do ponto de vista real, existente, né? Eu não posso dividir a alma, né? Ou seja, eu não posso dizer que se um indivíduo perde uma parte do seu corpo, ele perde uma parte da sua alma também, né? Isso não quer dizer nada do ponto de vista da alma, né? A alma é pensada como uma totalidade essencial,
né? Ou, por exemplo, de uma perfeição, né? Vamos pensar no seguinte, é meio irônico, mas é meio mórbido, né? Por exemplo, se eu dissesse que o Sócrates perdeu um braço, né? Isso não significa que ele será menos Sócrates por causa disso, né? Por quê? Porque a alma intelectiva do Sócrates, ela não perdeu uma parte por causa desse braço que o Sócrates perde, né? Ela não é pensada em quantidade ou em divisões estruturais. Ela é pensada enquanto uma totalidade essencial ou uma perfeição que é inerente ao Sócrates, né? Por isso ela não pode ser dividida, ela não pode ser separada desse jeito, né? A única maneira de fazer com que a alma seja, de algum modo, retirada do corpo, vamos dizer assim, é uma completa destruição do corpo, né? Que é um evento que a gente conhece como morte, né? A morte é o que faz com que a alma se separe do corpo, mas aí se separa enquanto totalidade, não enquanto uma parte, né? Mas sim enquanto a totalidade que ela é, né? Porque o que acontece quando o corpo morre, né? Ele perde a forma, ele perde a alma, ele perde aquilo que o anima, aquilo que o faz ser vivo, né? Por exemplo. Bom, gente, eu espero que isso tenha ficado claro aí para vocês. Bons estudos, boa leitura. Não deixem de ler os textos, porque eu estou dando explicações rápidas aqui para vocês a respeito do que são os textos que nós estamos lendo, né? Então, isso não substitui a leitura desses textos, viu? Então, leiam as questões 75, a questão 76, leiam os textos sobre os quais eu estou gravando esses áudios, ok? Então, até mais, até breve. Tchau, tchau.